Obrigada. Se você já foi ao Nordeste brasileiro, muito provavelmente você já viu alguma cena muito parecida com essa. Um violeiro tocando e cantando, musicando, né, de forma rimada, de forma musicada, uma situação cotidiana, uma situação da rua. Mas de onde é que vem e o que é essa tradição popular? A literatura de cordel difundiu-se no Brasil por volta do século XVIII e também ficou muito conhecida como poesia popular, porque se baseava em narrativas dos folclores regionais e se tornou muito popular também na voz, na interpretação, na propagação por parte dos repentistas, artistas muito semelhantes aos trovadores medievais, os trovadores que atuavam entre os séculos XII e XIII, que saíam cantando para as pessoas de origem mais humilde, para facilitar o entendimento das pessoas mais humildes. Isso porque, em geral, a maioria da população era analfabeta. Mas espera aí, gente. Se nós estamos falando de literatura de cordel, cadê o texto escrito? Segundo Aristóteles, a literatura é uma imitação, uma representação da realidade por meio de palavras. Sejam essas palavras escritas ou essas palavras estando na oralidade. Então, sim, a oralidade é muito importante, não só para esse, mas para diversos outros gêneros literários, inclusive da antiguidade. Mas sim, gente, literatura de cordel também tem sua forma escrita. A partir da Renascença, alguns avanços tecnológicos possibilitaram uma produção maior de textos literários escritos, impressos, e permitiu também, inclusive, a circulação desses textos em maior escala. E essas pequenas impressões, como vocês estão vendo aqui, esses pequenos cordéis, a princípio eles eram colocados em cordas, né? O pinga. Trouxeram essa prática, os colonizadores trouxeram essa prática para cá, a qual ficou muito, muito conhecida, aliás, ainda é muito conhecida, muito facilmente visualizada em locais como Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte. Mas nem todo verso rimado e musicado pode ser considerado do cordel, viu? E algumas das características mais importantes que eu posso citar do cordel, primeiro, a métrica bem regular, fixa, um sistema de rimas mais rígido também, justamente para propor, para colocar essa musicalidade tão marcante desse gênero. A presença também de temas que remetem a costumes locais, que chamam atenção para narrativas folclóricas, narrativas regionais. E também é comum que as páginas desses pequenos poemas sejam ilustradas com estilogravuras, né? Gravuras em madeira, justamente para compor toda a marca tão especial e tão marcante desse gênero literário. Leandro Gomes de Barros foi o primeiro escritor brasileiro de cordel. Ele registrou pelo menos 240 cordéis, campeões de venda, e se popularizou muito no imaginário, não só do Nordeste brasileiro, mas no Brasil em geral, principalmente porque algumas de suas histórias aparecem nos textos do consagrado escritor Ariano Suassuna. Inclusive, algumas aparecem em Alto da Compadecida, peça de teatro do Ariano Suassuna, que foi adaptada para o cinema pela direção de Guilherme Arraes. Outro nome importante da literatura de cordel brasileira é João Martins de Ataíde. Inclusive, fez parte da primeira geração de escritores de cordéis que tinham sua própria editora, e ficou conhecido também por colocar imagens, fotos, ilustrações de artistas de Hollywood nas capas dos seus folhetos. Depois da morte de Leandro Gomes de Barros, João Martins de Ataíde comprou os direitos autorais dos cordéis do Leandro e começou a circular essas obras sem fazer as devidas referências. Só recentemente é que foi descoberto que foi realmente devidamente restituída a autoria desses primeiros folhetos para o Leandro Gomes de Barros, mas ainda assim, né, apesar de todo esse piprocó, o João Martins de Ataíde também é um nome, que vai formar uma amarela no meio, então fica verde, no final das contas, também foi um grande responsável pela circulação do primeiro cordelista. As duas faixas, eu risco as duas faixas. Vale ainda também aqui fazer uma menção honrosa à Patativa do Assaré, talvez. Patativa do Assaré, Wagner. Aí. Patativa do Assaré. Além de ele retratar
né? A gente chama de fechar, eu fecho o azul, fecho o verde e pinto o amarelo em geral. Também faz, que é retratar a luta, a vida simples, porém cheia de sabedoria desse homem sertanejo, né? Dos seus enfrentamentos, da sua labuta cotidiana, da sua luta diária, amarelo, com que é a muita última cor a arte, ser com muito pintada, lirismo. que Ele também na década de 60 teve um dos seus trabalhos isso aí, é um musicado legal, pelo vai grande aparecer, mestre Gonzaga, que é o Triste Partido. floresce, né?